bem-vindo a mais uma transmissão online da Batista Vila Formosa. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Aproveite, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe as nossas mensagens. Permaneça conosco.
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, um privilégio muito grande estar mais uma vez aqui compartilhando da palavra do Senhor através do nosso canal do YouTube, canal da Batista Vila Formosa. Quero agradecer você que tem nos acompanhado, tem nos permitido compartilhar a palavra do Senhor. E mais uma vez eu espero que o Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, na compreensão da palavra dele. E eu quero falar nessa oportunidade sobre motivação, até aproveitando, esse período de Olimpíada, mesmo durante a pandemia, um desafio muito grande lá para os japoneses, realizar essa Olimpíada, e um desafio muito grande dos atletas também. Mas eu quero também falar sobre a motivação que tem nos levado a continuar adorando ao Senhor, a realizar a obra dele, a estar na igreja ou presencial ou acompanhar via online. Qual é a motivação que nos leva à vida cristã? Porque estamos servindo ao Senhor, porque somos chamados de cristãos ou crentes, Qual é a nossa motivação? Antes, vamos orar pedindo direção ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos porque temos vida, te agradecemos pelas tuas misericórdias, pela tua graça, pelo teu cuidado, pela oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra. Te pedir também, Pai querido, que o Senhor possa estar cuidando de cada vida, aqueles que estão ainda sentindo a perda dos seus entes queridos, aqueles que estão em recuperação, aqueles que estão nos hospitais por causa das enfermidades e principalmente nesse período de pandemia. Que o Senhor continue tendo compaixão, que o Senhor continue entrando com providências, e te pedimos também a iluminação do Espírito Santo mais uma vez na transmissão e também na compreensão da tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A definição de motivação, entre algumas definições, eu optei por definir motivação e entendi que a definição mais próxima da perspectiva que quero transmitir é de um sentimento que faz com que as pessoas possam atingir os seus objetivos. Motivação é o que faz o indivíduo ou os indivíduos darem o melhor de si, que façam o possível para conquistar o que almejam. E aí tem lado ruim disso muitas vezes. É que as pessoas, para atingir esses objetivos, e motivado pela garra, pela dedicação, muitas vezes, entre aspas, passam por cima das pessoas para alcançar esses objetivos. Mas eu quero deixar esse lado pejorativo de lado. Eu quero compartilhar com você sobre a motivação com relação a Deus, com relação à obra do Senhor nesse mundo. O que nos leva a adorar ao Senhor e nos dedicar no seu trabalho? O que nos leva a servir ao Senhor? Estamos imbuídos da motivação certa? Estamos realizando a obra que o Senhor nos confiou com a motivação correta? Essa é uma pergunta que, nesse tempo, nós precisamos ser relembrados e precisamos responder novamente. Mas, como disse, quero aproveitar também esse período de Olimpíada e falar um pouquinho sobre os atletas. Dos atletas das várias modalidades que estão sendo disputadas ali no Japão, na cidade de Tóquio e outras cidades. Quero falar sobre a dedicação desses atletas. Muitos deles, e acompanhando a história, inclusive, de alguns medalhistas do nosso Brasil, e aqueles também que estão lá, que estão participando, mas não ganharão medalhas, mas também alcançar o seu objetivo, que é de estar participando de uma Olimpíada, um evento mundial, um evento importante. Prova é que mesmo mediante uma pandemia, com grandes desafios e controle, eles decidiram, os japoneses decidiram ali a realização dessa Olimpíada. Mas os atletas se dedicam de uma forma impressionante.
Alguns deles começam, inclusive, sem recurso nenhum. Eles não têm o recurso financeiro, mas eles dão um jeito, né? Falei essa semana na reflexão semanal sobre uma surfista brasileira que não tinha como iniciar os treinamentos no seu esporte porque ela não tinha condições financeiras de alcançar ou de comprar aquilo que ela precisava, uma prancha de surf para poder surfar, e ela pegava então tábuas de madeira, né? E aí começa essa dedicação, começa esse empenho, e aí essa motivação de chegar a algum lugar, de chegar talvez numa Olimpíada, de ganhar uma medalha, de ser reconhecido. E aí depois começa também um controle de alimentação, uma dedicação excessiva nos treinamentos, né? Atletas que treinam 8, 10, 12 horas por dia, abdicam ou abdicaram do tempo com a sua família, com seus amigos, para poder se dedicar ao treinamento, para alcançar esse objetivo, para conseguir competir, para conseguir angariar uma medalha, um lugar ao pódio. Quero destacar também essa motivação na vida familiar, né? Nós investimos tempo, recursos financeiros na educação dos nossos filhos, os pais investem, né? Tempo, recurso, e a nossa motivação é o quê? O amor, a alegria de vê-los formados, de conseguirem caminhar sozinhos no futuro, a alegria do pai na formatura dos seus filhos, né? De ver o desenvolvimento. Então a motivação para trabalhar, para se dedicar na vida familiar é a alegria de ver os nossos filhos depois conseguirem ter uma condição melhor. Poderíamos falar também na vida profissional. As pessoas se dedicam, trabalham, descansam pouco, estudam, procuram se aperfeiçoar, né, para alcançar uma melhor condição de trabalho, uma melhor condição salarial, uma posição, né, um cargo de diretoria, de gerência, de chefia, ser reconhecido através das promoções e através também, é claro, do reconhecimento financeiro. Então nós temos na área, diversas áreas da nossa vida, esforços, nós desprendemos esforços, mas motivados para alcançar um objetivo, para chegar a algum lugar. E aí é que eu quero entrar com o texto que nós vamos ter para meditação nesse momento. Texto muito conhecido, todos conhecem, com certeza. É difícil aquela pessoa, cristã ou não, que não conheça o texto do Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí entramos então no tópico da motivação para a nossa vida espiritual. Já falei do esporte, já falei da vida familiar, do nosso trabalho, da vida profissional. Mas qual é a motivação da nossa vida espiritual? Seria muito fácil responder, talvez seja muito fácil responder. Pastor, a motivação é claro, servir a Deus, ter vida eterna, ter um galardão, estar certo do que vou encontrar no futuro. Tudo isso é maravilhoso, mas precisamos nos ater se é realmente essa motivação, se essa motivação não é uma motivação exterior, teórica, mas o que nós queremos pensar um pouco é na motivação interior, do coração, prática, que nos leva a isso. Alguns, às vezes, pensam que a realização de alguma tarefa, o chamado ativismo, em uma determinada igreja, numa religião, numa denominação, é a motivação. Então nós estamos, às vezes, muitas vezes, pertencendo a um grupo, uma igreja, né? Não como corpo de Cristo, mas como instituição, e nós pensamos muitas vezes em nos motivar a desenvolver o trabalho, o serviço, por um reconhecimento,
um status muitas vezes, a posição que alcançamos, o título que muitas vezes nós temos, ou até mesmo para ser o centro das atenções, né? Para estar na direção. Até também buscando uma remuneração financeira. Hoje eu fico muito preocupado quando as universidades e faculdades têm lá o curso de teologia. As pessoas estudando teologia, colocando no seu currículo, pensando no pastoreio como uma atividade secular, como uma atividade profissional. Isso é muito perigoso, porque entendemos e biblicamente temos esse amparo e esse respaldo que para pastorear é necessário um chamado específico. E aí às vezes se confundem isso e os nossos jovens às vezes estão se preparando, pensando nessa remuneração, pensando no ministério pastoral como apenas e tão somente uma atividade profissional. Outros talvez estão nas igrejas porque precisam de uma bênção e a motivação é aquela bênção imediata, aquela bênção que precisa para resolver um problema imediato, né? Por exemplo, abrir uma porta de emprego, uma cura de um ente querido, talvez uma promoção no trabalho ou uma restauração de um relacionamento. Então a pessoa começa a participar ou se empenha e se dedica na igreja, não diria na obra, mas na igreja, mas para ter o seu interesse próprio, o seu interesse particular. E o texto que acabamos de ler, por si só, já diz qual deve ser a principal motivação. Talvez nós precisamos repensar o seguinte: nós sempre falamos do Senhor Jesus Cristo pelo que Ele faz, né? Pelo que Ele realiza na minha vida, pelas bênçãos, misericórdias. Eu faço isso com certeza, você também. Sempre agradecemos a Deus pelo que Ele faz, mas nós precisamos entender e precisamos rever, nós precisamos adorar ao Senhor e ter a motivação correta pelo que o nosso Senhor é. Ele é Salvador, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Ele se fez homem, obedeceu à vontade do Pai, e o Pai, demonstrando esse amor, enviou Jesus Cristo a esse mundo, o seu único Filho, para dar a vida no meu lugar e no seu lugar. Por si só, esse texto poderia resumir e encerrar minha palavra, porque a motivação do cristão tranquilamente deve ser essa. Jesus Cristo morreu no meu lugar. Jesus Cristo morreu no seu lugar. Ele deu a sua vida. Quer motivação maior? Para servi-lo, para adorá-lo, para enfrentar os obstáculos e as dificuldades. O problema é que isso muitas vezes é deixado de lado. E aí outras coisas invadem o nosso coração e a nossa mente, diria, outras motivações invadem os nossos corações e as nossas mentes. E aí o texto que nós lemos vai nos falar sobre essa motivação verdadeira para servir ao Senhor na obra do Senhor. E essa motivação sim agrada ao Senhor. Quando nós servimos, quando nós adoramos, quando nós trabalhamos ou desenvolvemos o nosso dom na obra do Senhor, com a visão do que o Senhor é, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aí sim, nós vamos fazer como os atletas, nós vamos caminhar como nós fazemos na motivação familiar, nós vamos alcançar êxito também na motivação, na realização, no crescimento da vida profissional, porque aí nós vamos aprender o seguinte: nós vamos treinar, nós vamos nos alimentar de uma alimentação seletiva, direcionada, balanceada, nos alimentar da palavra do Senhor, a disciplina
no período de oração, no período de leitura, no período de aprendizado, no período de adoração. Já pensou nisso? Porque o atleta abre mão de tudo isso, da família, abre mão do convívio dos amigos para treinar. Quando nós falamos da vida cristã e vida espiritual, nós estamos realmente muitas vezes também abrindo mão de um período com os amigos, até com a família, para nos dedicar à leitura da Bíblia, ao estudo da Bíblia, a compreensão do que Deus tem para as nossas vidas, a intimidade com Deus. Da mesma maneira, nós estamos nos alimentando da palavra do Senhor. São alguns questionamentos que nós, no nosso íntimo, no nosso coração e na nossa mente, devemos fazer periodicamente para não perder o foco da motivação correta. Nós precisamos repensar um pouco o sacrifício de Jesus Cristo, mas de uma forma em que isso possa continuar inundando o nosso coração e a nossa mente. E aí sim nós vamos atravessar obstáculos, dificuldades, nós vamos servir ao Senhor em casa, no trabalho, na igreja. O amor de Deus demonstrado quando Ele envia o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, deve ser a nossa única e primeira motivação. Pastor, mas você falou única e primeira? Sim, única e primeira, reforçando, seria desnecessário, se é única não tem primeira, mas reforça isso. A única motivação. Essa deve ser a motivação de servir ao Senhor. E aí sim, como os atletas, muitas vezes sem condições de logística, de equipamento, mas ele treina, ele desenvolve. E aí eu quero falar para você também, às vezes nós pensamos muito na questão de tamanho de igreja, né, da comunidade que você faz parte, o recurso financeiro. Mas a prova é que quando nós estamos motivados, e aqui no aspecto espiritual, estamos na motivação correta, ou o que nos motiva é o sacrifício de Jesus Cristo, não importa se eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja com 10 membros, com 100 membros, com 1000 membros, com 10.000 membros, não importa se a minha comunidade tem muito recurso, né? Por exemplo, nesse período de pandemia, a gente pode observar, às vezes, nas transmissões, né? Aquelas igrejas que têm um recurso, os irmãos que têm um recurso maior, uma tecnologia maior, outros que fazem as suas transmissões de uma maneira simplória, na condição que eles têm. Não importa nada disso. Quando nós estamos motivados, e no caso aqui motivados pelo sacrifício de Jesus Cristo, pouco importa as condições e os recursos. Se o atleta, o surfista brasileiro que conquista uma medalha, não tinha nem prancha, no caso do Ítalo, pegava o quê? Uma tampa de isopor que o pessoal, os vendedores lá na praia dispensavam, né? Quando já ficava antigo, ele pedia para ele e ia para o mar. Ele não tinha recurso nenhum, mas ele se dedicou, ele foi se aplicando. Então essa desculpa, e o que eu vejo muitas vezes, talvez a praticidade de muitos estarem procurando, né, essa questão da motivação e se dedicando só à conquista de recursos ou talvez o crescimento numérico muitas vezes das igrejas, isso é bom, mas isso é secundário. Nós precisamos entender que a motivação certa, a motivação correta, a motivação bíblica e a motivação que agrada ao Senhor está aqui em João capítulo 3, versículo 16. E essa motivação vai nos fazer ultrapassar todos esses obstáculos que porventura vão surgir. Como os atletas, nós vamos superar isso. É necessário muitas vezes
ultrapassar, ter ideias, sabedoria, né, vinda do Senhor, mas não ficar triste, desmotivado, ou às vezes deixando de lado, às vezes, a sua comunidade local, até para participar de uma comunidade que tem mais recursos, esquecendo que ali naquele bairro, ali naquela localidade, aquelas pessoas muitas vezes com seus recursos aí nas comunidades, nos extremos das nossas cidades, também precisam ouvir do Evangelho, como aquelas pessoas que estão numa camada social também mais alta, em condições, precisam ouvir o Evangelho. Mas quando nós temos essa motivação do sacrifício de Jesus, nós procuramos desenvolver, nós procuramos criar condições aonde Deus nos colocou. E aí, sem pensar nesse reconhecimento, sem pensar no status, sem pensar no retorno financeiro, sem pensar somente, é claro que nós somos humanos, nós colocamos os nossos desejos, as nossas dificuldades no altar do Senhor, queremos sim que o Senhor nos abençoe nos nossos problemas do dia a dia, até nos problemas imediatos, não há nada de errado em pedir, não há nada de errado em clamar, mas é diferente da motivação. Tem uma música que fala que Deus continua sendo Deus, se Ele cura, se Ele nos abençoa, se Ele não cura, Deus continua sendo Deus. A vontade dEle é soberana. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque essa perspectiva de adoração, tendo como motivação o retorno às bênçãos, não agrada ao Senhor. Porque a bênção maior nós já temos, salvação, vida eterna. E como temos ou passamos a ter esse direito, essa oportunidade? Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa deve ser, volto a repetir, a verdadeira e única motivação da nossa adoração, da nossa dedicação, do nosso serviço, do nosso louvor. Nós precisamos entender que somos passageiros, ou melhor, a nossa vida nesse mundo é passageira. Parece que estamos esquecendo e o momento de pandemia reforçou isso. Nós estamos aqui de passagem, então nós já temos a vida eterna ganha, assegurada, claro, aqueles que reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas enquanto estamos nesse mundo, a nossa adoração, o nosso serviço, o nosso empenho, desenvolvimento na vida espiritual, na vida cristã, deve ter como motivação o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu tenho certeza que cada um que tem me acompanhado, que está aqui comigo nesse momento ou vai nos acompanhar posteriormente, tem procurado fazer isso. E a minha palavra é de motivação, para que toda vez, isso já aconteceu comigo, acontece, vai acontecer e acontece com você, todas as vezes que nós começarmos a desviar o foco ou começar a pensar em outro tipo de motivação, nós possamos reconhecer, retornar e aí sim buscar retornar ao caminho da verdadeira motivação, sacrifício de Jesus. E é claro que as nossas necessidades básicas serão supridas sim. Tenho fé e confiança e já passamos por experiências assim e com certeza você também teria alguma experiência para contar. Então, quando nós pensamos, por exemplo, aonde está Deus nesse período de pandemia? Deus esteve, está e continuará no mesmo lugar, no trono. Deus continua no controle, Deus continua atuando. Nós é que muitas vezes desviamos o nosso foco e a nossa motivação. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Paulo, continua agindo nos dias de hoje.
continua agindo na sua vida e na minha vida, mas nós não podemos desviar ou mudar ou maquiar a nossa motivação. Nós devemos entender que como única motivação o sacrifício de Jesus, e aí sim, realizar o seu trabalho de uma maneira eficiente. Não eficiente na visão nossa, humana, ou, como disse, o reconhecimento, aguardando o reconhecimento. Mas quando nós realizamos o trabalho do Senhor com essa motivação do sacrifício de Jesus, o próprio Senhor age e acrescenta aquilo que tiver que ser acrescentado. Quando nós realizamos o trabalho do Senhor por qualquer outra motivação, nós não agradamos ao Senhor. E aí jamais nós conseguiremos realizar a verdadeira obra do Senhor. Meu desejo, minha oração nessa oportunidade é que possamos continuar firmes, motivados e tendo inclusive como exemplo a dedicação desses atletas das Olimpíadas. Dedicação, superação, entusiasmo, alegria. Eles em busca de uma medalha, em busca do pódio, em busca de uma realização. Nós, cristãos, na Olimpíada do dia a dia, buscando como motivação agradar ao Senhor e sempre tendo como motivação o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe você e a sua família, que o Senhor continue sendo a nossa motivação. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Ele nos permitir.
E agora vamos às nossas comunicações. As nossas transmissões são domingo às 10 horas da manhã, pelo canal YouTube Batista Vila Formosa, temos Manhã de Estudo e também Manhã Kids, uma programação especial feita para o seu filho estar acompanhando. Às 19 horas, temos também o nosso culto online, transmitido pelo YouTube Batista Vila Formosa, mas também temos o culto presencial. Será um imenso prazer tê-lo aqui conosco, mas para isso, é claro, é necessário que você reserve o seu lugar nesse número que está aí na tela. Às quartas-feiras, também temos o nosso culto presencial às 20 horas, que também é necessário que você reserve o seu lugar, pois estamos todos seguindo as medidas aí impostas pelo governo nesse momento de pandemia. Às quintas-feiras, às 20 horas, teremos o De Frente com o Pastor. Será um programa transmitido pelo canal do YouTube do pastor Adilson Brandão. Então, para isso, é importante que você entre no canal dele, curta, compartilhe, ative as notificações, para você estar aí sempre por dentro das programações desse canal também. O nosso muito obrigada vai a você que tem se mantido fiel nesse período de pandemia, que tem contribuído com a igreja, que tem dizimado, que tem nos ajudado a fazer diferença na vida das pessoas e de nossa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família.